A história começa com um grupo de aventureiros enfrentando um dragão da floresta de nível S, uma criatura extremamente perigosa. O dragão cospe fogo, provocando destruição em massa na área, e os aventureiros se veem obrigados a fugir. Em outra parte do campo, um jovem fazendeiro chamado Ao Len cuida de suas plantações, satisfeito com o quanto elas estão crescendo bem. Ele colhe parte dos produtos e se prepara para ir ao mercado. Enquanto isso, uma janela de status se abre diante de Ao, informando que todas as suas habilidades de agricultura chegaram ao nível 10. Pouco depois, seu amigo Testa, um pescador, se aproxima e fica impressionado com o feito. Testa sente até uma ponta de inveja ao perceber que Ao possui até mesmo a habilidade de pesca no nível 10, apesar de não ser pescador. Com todas as habilidades agrícolas maximizadas, Ao recebe uma opção especial para integrar e evoluir suas capacidades. Ele aceita e adquire o título de Amante da Natureza. Sem entender bem o que isso significa, Ao é informado por Testa que agora possui 65.000 pontos de status, mais de 73.000 de ataque e 45.000 de defesa. Ambos ficam surpresos, mas Ao se lembra de que precisa seguir para o mercado. Ele parte em direção à capital real com o objetivo de vender suas colheitas. No caminho, ele presencia o mesmo dragão atacando os aventureiros, que sem ter como enfrentá-lo decidem recuar. Ao resolve ajudar. Ele lança uma cenoura em direção ao monstro, apenas na esperança de distraí-lo, mas o impacto faz o dragão explodir instantaneamente. Os aventureiros ficam paralisados, sem entender o que aconteceu, e o próprio Ao se espanta com sua nova força. Sem perder tempo, ele segue seu caminho, deixando apenas seu rastro para trás. Ao chegar à capital real chamada Maigis, Ao se depara com uma cena tensa perto dos portões. Uma garota está sendo sequestrada. Um homem encapuzado avança, mas Ao age rapidamente e consegue salvar a garota. O agressor tenta atingi-lo com uma faca, mas Ao desarma com facilidade e o derrota. O sequestrador é preso e a garota agradece por ter sido salva. Logo em seguida, um sino toca e Ao corre preocupado em se atrasar. A garota tenta perguntar seu nome, mas ele já desapareceu em alta velocidade. No mercado, Ao entrega suas colheitas. Ao sair da cidade, ele é parado pelos guardas. Pensando estar em apuros, ele logo percebe que a garota que salvara havia retornado. Ela se apresenta como Falos, princesa da capital. Ao fica nervoso ao conversar com ela, mas a princesa insiste para que ele a trate com naturalidade. Em seguida, ela pergunta se ele estaria disposto a servir a família real. Embora Ao tenha recusado mentalmente de forma contundente, em voz alta ele tenta recusar com cautela, dizendo que não saberia lidar com tamanha responsabilidade. Tentando se afastar, Ao é interrompido pela própria princesa, que oferece uma recompensa generosa em troca de seu serviço. Ao responde que só se interessa por ser fazendeiro. Diante disso, Falos propõe entregar a ele um enorme terreno próximo à capital com mais de 33.000 metros quadrados. Ao questiona o motivo de tamanho esforço para recrutá-lo. A princesa explica que ele derrotou com facilidade o homem encapuzado, alguém com força superior a 500. Ao então pergunta qual é a média de força das pessoas. E Falos explica que cidadãos comuns possuem em torno de 50, aventureiros chegam a 130, cavaleiros alcançam até 600, e o lendário herói tem cerca de 1.000. Ela solicita que Ao mostre seu status, mas ele sabe que não pode revelar essa informação. Nesse momento, os aventureiros que enfrentaram o dragão retornam e anunciam que a criatura foi derrotada, embora não saibam quem foi o responsável. A única pista é a presença de uma carroça no local. Ao ouvir isso, Falos suspeita que tenha sido Ao, mas ele aproveita a distração para fugir discretamente. Apesar da fuga, Falos permanece determinada a recrutá-lo. Subitamente, um guarda informa a princesa que ela deve retornar ao palácio imediatamente. Um relatório aponta que uma grande horda de monstros se aproxima da capital, composta por orcs, dragões e golems. A origem do ataque é Hellzone, o que choca o rei, pois o líder daquela região, o Rei Demônio, havia sido derrotado pelo herói, e um tratado de paz havia sido firmado com os demônios. Nesse momento, somos apresentados ao oficial Cecil. Ele sugere que nem todos os demônios aceitaram o tratado de paz, especialmente o primeiro general do Rei Demônio, Romeu Van Dead. Ele suspeita que os demônios tenham descoberto que o herói morreu e agora buscam vingança. Cecil aconselha o rei a deixar a capital para sua própria segurança. O rei reluta, pois não deseja abandonar seu povo, mas seus soldados imploram para que ele sobreviva. Enquanto isso, Ao retorna para casa e ao abrir a porta acaba destruindo acidentalmente por causa de sua força recém-descoberta. Ele está exausto após o dia intenso, mas logo é surpreendido por Testa batendo à sua porta. Testa alerta que é preciso evacuar, pois um exército de monstros se aproxima. Ao imediatamente se lembra de suas plantações e corre até o campo. Ele se tranquiliza ao ver que suas colheitas estão intactas. A horda de monstros passa pela região e Ao percebe que estão indo direto para a capital.
Ele hesita em se envolver, lembrando a si mesmo de que é apenas um fazendeiro. No entanto, logo entende que se a capital for destruída, ele não terá onde vender seus produtos. Enquanto isso, o rei e a princesa conseguem escapar da cidade, mas chegam a um beco sem saída. O rei é atingido por uma rajada de energia. Cecil se transforma e revela sua verdadeira identidade. Ele é na verdade o general demônio Romeu. Ele havia enganado a todos desde o início. Romeu então expõe seu plano de assumir a identidade do rei com magia de transformação e governar o reino sem que o povo perceba a diferença. Antes de qualquer coisa, Romeu precisava matar o rei. Ele lançou seu ataque com magia sombria, mas o rei ergueu uma barreira protetora. As barreiras começaram a ceder conforme o rei lutava para mantê-las. Falos tentou reforçar a defesa, mas Romeu liberou um segundo ataque. As barreiras foram destruídas e o rei já não conseguia mais sustentá-las sozinho. Falos não conseguiu conter a nova investida, e as últimas proteções ruíram. Romeu preparou-se para finalizá-los utilizando sua habilidade chamada Escuridão Suprema, mas Al surgiu de forma repentina e interrompeu o golpe. Al utilizou sua habilidade de arado, rompendo o solo sob os pés do exército inimigo e desestabilizando sua formação. Romeu observou curioso, perguntando quem era aquele homem, e Al apenas respondeu que era um fazendeiro comum. Romeu tentou atacá-lo por trás, mas Al segurou a lâmina com a mão e o lançou para longe. Romeu ficou impressionado e decidiu lutar com toda a força. Ele absorveu o poder dos monstros ao redor e assumiu sua forma verdadeira. Falos consultou a janela de status e verificou que ele estava no nível 78, com mais de 5.000 pontos de força. Diante disso, ela pediu para que Al fugisse imediatamente. Romeu investiu com todo o seu poder, mas Al contra-atacou com um único soco, derrotando-o. Os monstros atônitos não conseguiam acreditar que alguém havia vencido com apenas um golpe. Al rapidamente se afastou. No retorno ao palácio, o rei agradeceu por Al ter derrotado Romeu e salvado suas vidas, mas Al afirmou que só havia feito aquilo para proteger suas plantações. O rei insistiu para que Al servisse ao reino, mas ele recusou, dizendo que só queria continuar como agricultor. O rei ofereceu o cargo de comandante ou qualquer outro título de sua escolha, mas Al permaneceu firme em sua decisão. Como recompensa, Falos decidiu entregar a ele o campo de 33.000 metros quadrados próximo ao reino, com a condição de que ele se registrasse como aventureiro, para que pudesse ajudar o reino ocasionalmente. Al aceitou esse acordo, mas ao visitar o terreno percebeu que era uma terra devastada e entendeu que havia sido enganado por Falos. No dia seguinte, Al explorou a capital acompanhado de Falos e ficou encantado com a variedade de comidas. Ele perguntou como ela conseguia andar pela cidade livremente, e Falos explicou que uma criada estava servindo como sua substituta no palácio, enquanto ela usava um grampo mágico no cabelo que impedia as pessoas de reconhecê-la. Falos levou Al até a guilda dos aventureiros, onde foram imediatamente recebidos pelo mestre da guilda, que já havia ouvido boatos sobre a força de Al. Eles seguiram até a recepção, onde encontraram a secretária chamada Helen. Subitamente o estômago de Al roncou alto e eles decidiram alimentá-lo antes de continuar. Helen preparou uma torta deliciosa para ele e com o apetite saciado prosseguiram com a entrevista. Helen perguntou o motivo de Al querer tornar-se aventureiro, mas ele explicou que só estava se registrando por conta do acordo com Falos. Nesse momento, os aventureiros do dia anterior apareceram e agradeceram por ele ter derrotado o dragão de nível S. Todos na guilda ficaram impressionados, deixando Al constrangido. Os aventureiros se apresentaram como Jake, Luke e Lamia, desejaram sorte a Al e o convidaram para caçar juntos algum dia. Al suspirou, imaginando-se sendo arrancado de sua vida agrícola. Al mencionou para Helen que queria tentar realizar uma missão. Ela explicou que os aventureiros são ranqueados de F até SS, e como ele era novo, só poderia assumir tarefas fáceis no começo. Helen sugeriu uma missão para coletar 10 ervas na Floresta Sombria. Como poderia haver monstros, ela recomendou que ele se equipasse, mas Al respondeu que era pobre demais para comprar qualquer coisa. Helen, ao ouvir isso, deu a ele seu antigo manto aprimorado com defesas mágicas. Al relutou em aceitar, mas Helen insistiu e o ajudou a vesti-lo. Ao vê-lo com o manto, Helen ficou deslumbrada, pois ele a fazia lembrar de alguém especial. Ela lhe desejou boa sorte, mas Al só conseguia pensar em sua vida no campo. Ele partiu para a floresta e coletou as ervas. Durante a busca, encontrou uma estranha escama negra. Intrigado, questionou-se sobre que tipo de monstro poderia tê-la deixado para trás quando foi abordado por uma orc fêmea. A criatura tentou agarrá-lo com intenções de reprodução, mas Jake apareceu e o salvou. A orc foi derrotada e Al agradeceu pela ajuda. Al perguntou se sabiam algo sobre a escama. Jake disse já ter ouvido rumores sobre um dragão negro, mas não acreditava nisso, pois esses dragões viviam nas montanhas e não em florestas. Lamia sugeriu que ele poderia vendê-la por uma boa quantia. De repente, uma aura imensa os envolveu. Todos ficaram paralisados pelo medo, quando um dragão negro coberto em trevas emergiu e passou por eles sem atacá-lo. Al, apavorado, conseguiu observar os dados da criatura e ficou chocado com os números monstruosos. Uma garota estava fugindo, mas foi capturada. Enquanto isso, Helen acordou de um pesadelo. No dia seguinte, sua mãe
percebeu que ela não estava bem. Helen explicou que estava sofrendo lapsos de memória e não conseguia se lembrar do que havia feito após o trabalho no dia anterior. Sua mãe sugeriu que ela estava trabalhando demais e precisava descansar. Al retornou à guilda com um relatório urgente. Ele se reuniu com o mestre da guilda e relatou o encontro com o dragão negro. Segundo Al, a criatura possuía mais de 230 mil de força. Pela aparência, suspeitaram que fosse o lendário dragão maligno Uroboros. Todos ficaram chocados, especialmente Helen. Al mostrou a escama encontrada, e Helen reagiu com horror. Ela se lembrou de seu irmão correndo e sendo morto por um dragão. A lembrança foi forte demais e ela desmaiou. Al ficou esperando, preocupado com Helen, mas a mãe dela garantiu que ela ficaria bem. Ela reconheceu o manto que Al estava usando e revelou que era na verdade mãe adotiva de Helen. 15 anos antes ela havia encontrado Helen nas margens de um lago, usando aquele mesmo manto. Helen lembrava apenas o próprio nome e havia perdido todas as demais memórias. A mulher suspeitava que Helen tivesse alguma ligação com Uroboros. Ao ouvir isso, Al decidiu que precisava ajudar. Ele foi até a biblioteca em busca de mais informações, mas não encontrou pistas. Decidiu então investigar os registros de 15 anos atrás, quando Helen havia sido encontrada. A bibliotecária informou que esses registros eram restritos e que ele não tinha autorização suficiente para acessá-los. Al tentou insistir, mas ela o dispensou. Phalos apareceu subitamente, surpreendendo a bibliotecária. Usando sua posição como princesa, ela ajudou Al a obter acesso aos documentos. Eles entraram na seção restrita e consultaram os registros de danos da vila onde Helen fora encontrada. Al descobriu que 15 anos atrás a vila de Anoru havia sido completamente destruída, e escamas negras haviam sido encontradas no local. No entanto, o incidente fora acobertado, pois acreditava-se que o dragão maligno estivesse morto. Se ele de fato estivesse vivo, isso significaria que todo mundo estaria em risco. No dia seguinte, Al e Phalos seguiram para a vila de Anoru com o objetivo de investigá-la. Ao chegarem, encontraram apenas ruínas e destruição. Enquanto exploravam o local, Al ouviu uma voz chamando por ele. Seguiu o som e chegaram a um túmulo onde apareceu um garoto vestindo um manto idêntico ao seu. Phalos não compreendia com quem Al estava conversando, pois ela não conseguia ver nem ouvir a presença diante dele. Al percebeu que se tratava de um espírito. O garoto se apresentou como Lei. Ele ficou aliviado por finalmente encontrar alguém que pudesse vê-lo, e reconheceu o manto que Al vestia. Al explicou que havia recebido o manto de Helen, e isso deixou Lei feliz, pois ele revelou que era o irmão dela. Ele contou que o manto fora um presente de seu pai encantado com magia. Al colocou o manto sobre os ombros de Phalos, fazendo com que ela se assustasse e corasse com a proximidade inesperada. No entanto, isso permitiu que Phalos finalmente visse Lei, o que a deixou apavorada com sua aparência espectral. Mesmo assim, Lei continuou a contar sua história. Ele explicou que Helen foi a única sobrevivente da vila e alertou que ela estava em perigo. Uma memória surgiu remontando 15 anos no passado. Helen chamava por Lei para o almoço enquanto ele treinava com sua espada, mas tropeçou e caiu. Helen se preocupou, mas Lei insistiu que queria se tornar um guerreiro. Subitamente, nuvens escuras cobriram o céu e chamas começaram a cair. Eles correram de volta para a vila e a encontraram em chamas, totalmente devastada. O dragão negro pousou, soltando um rugido terrível. Uma criança tentou enfrentá-lo lançando uma pedra. O dragão, que era capaz de falar, achou ultrajante que um simples garoto ousasse desafiá-lo. Ele se alimentava do medo dos humanos e destruía qualquer um que carregasse esperança. Abriu a boca, acumulando energia sombria enquanto o garoto tremia. Helen e Lei observavam à distância, conscientes de que não podiam fazer nada. A única opção era fugir. Eles deixaram a vila às pressas, mas o dragão os perseguiu, sobrevoando e cuspindo fogo. O dragão se divertia ao vê-los fugindo em pânico. Helen, exausta, caiu, pediu a Lei que seguisse em frente. O dragão pousou atrás dela e se preparou para devorar sua alma. Antes que conseguisse, foi atingido no olho pela espada lançada por Lei. Ele pediu que Helen fugisse. A espada caiu e o olho do dragão se regenerou instantaneamente. A criatura então voltou sua atenção para Lei, decidindo devorá-lo primeiro. Atacou e perfurou seu corpo com os dentes. Helen correu até o irmão. O dragão se alimentou de sua dor e desespero, fortalecendo-se. Decidiu poupar Helen naquele momento, prometendo retornar 15 anos depois para destruir seu lar mais uma vez, causar um sofrimento ainda maior e então consumir sua alma. Lei jurou proteger sua irmã mesmo após a morte. O dragão, ao ouvir isso, vinculou a alma de Lei ao local para que ele fosse obrigado a testemunhar o destino cruel de Helen. Em seguida, o dragão desapareceu e Lei sumiu com ele. De volta ao presente, Lei explicou que o dragão sempre deixava um sobrevivente para espalhar o relato e semear o medo. Quando despertava novamente, voltava para caçar essa pessoa, reiniciando o ciclo. Lei implorou para que Al protegesse Helen. Al respondeu que o dragão era forte demais, mas Lei insistiu que o monstro só consumia almas quando suas vítimas estavam em desespero. Ele acreditava que a força oposta ao desespero poderia enfraquecer o dragão. Pediu a Al que entregasse uma mensagem à sua irmã. Al correu o mais rápido que pôde, levando Phalos nos ombros.
Eles estavam com pressa, pois aquele era exatamente o dia que marcava 15 anos desde o último ataque. Phallus ficou constrangida por ser carregada como um saco, pedindo que Al a carregasse nos braços. Ele explicou que aquela era a forma mais rápida que aprendera como fazendeiro. Chegaram à cidade a tempo antes que o dragão surgisse. Phallus, ofendida pela forma como foi carregada, o chamou de monstro, mas também ficou impressionada com a resistência física de Al. Eles se separaram. Al foi procurar Helen, enquanto Phallus mobilizava os guardas. Na guilda, a mãe adotiva de Helen foi até seu quarto, mas descobriu que ela havia desaparecido. Helen caminhava sozinha pela floresta. O dragão negro apareceu diante dela, cumprimentou após 15 anos, e as memórias que Helen havia perdido começaram a retornar. Ela se lembrou de que se sentia culpada pela morte de seu irmão. O dragão reforçou essa lembrança, dizendo que Lei teria escapado se ela não tivesse caído. A criatura afirmou que por causa dela todos na cidade morreriam. Helen implorou para que não atacasse a cidade, oferecendo sua própria vida em troca. O dragão, no entanto, afirmou que ninguém sobreviveria. Helen, tomada pelo desespero, preparou-se para tirar a própria vida. Al chegou a tempo de impedi-la. Helen voltou a si, mas o dragão atacou Al e o lançou para longe. Al sobreviveu graças à proteção do manto. O dragão ficou surpreso por um humano ter resistido ao ataque. Al declarou que não era apenas humano, era um fazendeiro. Helen pediu que ele fugisse, mas Al avançou contra o dragão, acertando-o no rosto com um soco. Disse a Helen que ela não precisava se preocupar. O dragão se surpreendeu com o fato de estar sendo ferido por um humano. Decidiu que queria ver Al cair em desespero. A luta entre os dois começou. O dragão atacou com suas garras e Al lutou para se defender. Conseguiu acertar outro golpe, mas o dragão lançou uma labareda destruidora. Al foi arremessado. Helen gritou para que ele a deixasse, pois não queria que mais ninguém morresse por sua causa. Al respondeu que a culpa não era dela. Contou que havia encontrado o espírito de seu irmão. Disse que Lei sabia que ela se culparia ao recuperar suas memórias. E pediu que Al dissesse que não a culpava. Ele se orgulhava de tê-la protegido e queria que ela vivesse feliz por ambos. Essas palavras devolveram a esperança a Helen, e o poder do dragão começou a enfraquecer. Enfurecido, o dragão lançou-se contra eles. Al o enfrentou e, aproveitando sua fraqueza, derrotou-o com um soco. Al finalmente relaxou. No entanto, logo após vencer o dragão, Helen o esfaqueou. Ele ficou confuso e tentou alcançar uma poção, mas a deixou cair. Helen o atacou novamente, e ele quase não conseguiu desviar. Tentou perguntar o que estava acontecendo, mas Helen correu para finalizá-lo. Subitamente, uma asa apareceu entre os dois. O dragão sagrado Mirage surgiu e revelou que Helen estava sendo possuída pelo dragão maligno. Mirage curou Al e transferiu seus poderes para ele, mas colapsou como consequência. O dragão sagrado explicou que havia concedido a Al o poder de purificar o dragão negro e salvar Helen. O dragão maligno zombou, acreditando que Al hesitaria em ferir o corpo de Helen, mas Al reagiu de imediato e o socou. A criatura se chocou e Al viu nos olhos de Helen que ela queria ser detida. Helen pareceu recobrar a consciência. Quando Al tentou ajudá-la a se levantar, ela o agarrou, e a alma do dragão maligno irrompeu de seu corpo, tentando possuir Al. O dragão proclamou sua vitória, mas houve um problema. Dentro do coração de Al só havia agricultura. O dragão ficou perplexo ao perceber que não havia nada além de plantar e colher. Ele não encontrou nada para corromper e foi expulso do corpo de Al. O dragão sagrado se reergueu e utilizou seu poder para purificar Helen. A alma do dragão maligno foi destruída. O dragão sagrado agradeceu a Al por sua ajuda. A luz sagrada desapareceu, deixando Al e Helen inconscientes. Quando Al despertou, estava na guilda. Phallus o abraçou, aliviada por saber que ele estava bem. Al perguntou o que havia acontecido com os dragões, e Helen explicou que Ouroboros foi purificado e que o dragão sagrado também desapareceu. Al quis saber se Helen estava bem após ter sido possuída. Ela respondeu que sim, e contou que agora possuía a habilidade de transformar seus braços e pernas em garras de dragão. Al se assustou, acreditando que ela ainda estava sendo controlada, mas Helen demonstrou que conseguia usar o poder livremente. Ela afirmou que pretendia usar essa força para o bem e ajudar outras pessoas no futuro. De repente, Helen quis saber qual era a relação de Phallus com Al, sem reconhecer que ela era princesa, já que ainda usava o grampo mágico. Al ficou ligeiramente apreensivo, e Phallus respondeu dizendo que eram amigos de infância. O mestre da guilda entrou subitamente na sala acompanhado por Jake e seus companheiros. Eles ficaram aliviados ao ver que Helen estava bem e ficaram impressionados por Al ter derrotado o dragão maligno. Perguntaram qual seria a recompensa que o palácio daria a ele, e Phallus jurou que haveria uma grande recompensa, quase revelando sua verdadeira identidade sem querer. Foi organizada uma festa para celebrar a vitória de Al. Luke provocou Al por ele não beber junto com o grupo, mas Phallus leu seus pensamentos. Ela percebeu que Al estava pensando nas batatas que precisava colher pela manhã e disse a ele que devia relaxar. Helen mostrou seus novos poderes para todos, e todos aproveitaram a noite com alegria. Na manhã seguinte, Testa ajudou Al na colheita.
Ele ficou impressionado com a capacidade de Al em manter duas fazendas diferentes. Subitamente, Rix, o carteiro, apareceu correndo e entregou uma carta a Al. Era uma mensagem de seu pai, dizendo que fazia tempo que não o viam e pedindo que ele os visitasse. Al ficou dividido, pois estava ocupado com muitas missões da guilda. De volta à capital, Al passou por uma barraca de tomate. Ficou encantado com a forma e a cor dos frutos. Ao dar uma mordida, ficou surpreso com o sabor, achando-os deliciosos. Ele quis saber quem os havia produzido e descobriu que vinham de uma fazenda da cidade de Lelugas. O vendedor explicou que o segredo estava em um fertilizante especial. Al correu imediatamente até a guilda e disse a Helen que precisava de um tempo afastado, o que a deixou em pânico. Al explicou que pretendia visitar sua família em Lelugas e investigar os tomates. Perguntou se outros aventureiros poderiam cobrir suas missões, e Helen disse que ela mesma poderia substituí-lo, revelando que também havia se tornado uma aventureira graças aos seus poderes. Do lado de fora da guilda, ele encontrou Falos. Ela quis acompanhar Al em uma missão, mas ele explicou seus planos de visitar os pais. Ela se animou e decidiu acompanhá-lo para conhecer e agradecer seus pais. Al tentou desencorajá-la, mas não conseguiu, e fugiu rapidamente. Durante a caminhada pela floresta, Al ficou animado com a ideia de experimentar os tomates. De repente, um orc apareceu. A princípio parecia amigável, e Al lembrou que orcs machos costumavam ser simpáticos com outros homens. No entanto, descobriu que a criatura tinha intenções diferentes. Al tentou fugir, mas foi capturado, e o orc tentou violentá-lo. Ele foi salvo por uma jovem de cabelos azuis. Ainda abalado pelo ocorrido, Al contou que aquela era a segunda vez que sofria um ataque de um orc. A garota explicou que a floresta era perigosa, mas Al afirmou que também era um aventureiro. Ela se apresentou como Huri, e os dois perceberam que estavam indo para Lelugas. Decidiram seguir viagem junto. Al ficou preocupado se seria apropriado para ela viajar com um homem, considerando que teriam que passar a noite no meio do mato. Huri brincou dizendo que cortaria sua cabeça se ele tentasse algo, e afirmou que não se preocupava, pois não se achava bonita. Al respondeu que ela era sim bonita, e Huri ficou lisonjeada. Continuaram a viagem e de repente sentiram uma presença perigosa, mas era apenas Rix, o carteiro, entregando outra carta a Al. Era uma mensagem de sua mãe. Al contou a Huri que vinha recebendo várias e que por isso estava indo visitar seus pais. No entanto, confessou que seu verdadeiro objetivo era descobrir mais sobre o fertilizante especial. Em seguida, começou a falar apaixonadamente sobre tomates, e Huri teve dor de cabeça. Al perguntou a Huri sobre sua família, querendo saber se estavam preocupados com o fato de ela ser uma aventureira sozinha. Huri respondeu que ninguém se preocuparia com ela. Mudou de assunto e sugeriu que montassem acampamento. Tirou uma barraca de sua pequena bolsa, e Al ficou impressionado com quanto ela conseguia guardar ali dentro. Quis saber mais sobre a bolsa, e Huri contou que era uma relíquia deixada por um ancestral. Al quis saber quem era esse ancestral, mas seu estômago roncou e os dois pararam para cozinhar algo. Al ficou maravilhado com a comida de Huri e elogiou o uso dos ingredientes. Perguntou o motivo dela estar indo para Lelugas. Huri explicou que era para treinamento, pois ouvira rumores sobre aparições de demônios e queria investigar. Al quis saber por que ela assumiria algo tão perigoso, e Huri revelou que era descendente do grande herói que havia derrotado o Rei Demônio. Al ficou impressionado, mas ainda assim preocupado por ela ser uma garota viajando sozinha. Huri congelou por um instante, surpresa por alguém se importar com ela, e agradeceu pela preocupação. Eles decidiram descansar. Al quis dormir do lado de fora, no chão. Huri insistiu para que ele dormisse dentro da barraca, dizendo que confiava nele. Al achou inapropriado, mas ela comentou que poderia haver mais orcs, e ele mudou de ideia imediatamente. Al ficou surpreso ao descobrir que Huri tinha 2 jogos de lençóis. Ela disse que seu sonho era conversar com um amigo até adormecerem junto. Al quis ajudá-la a realizar esse desejo, mas ela acabou adormecendo instantaneamente. Durante a noite, Huri o agrediu dormindo e Al teve uma noite conturbada. Na manhã seguinte, chegaram a Lelugas. Huri perguntou por que Al estava machucado e ele desconversou. Entraram na cidade e se despediram. Huri disse que gostou de viajar com ele e que queria acompanhá-lo novamente. Al pediu que ela fosse sua escolta quando ele retornasse à capital, e ela aceitou com alegria. Ela desenhou um mapa e pediu que ele a procurasse quando estivesse pronto para voltar. Huri começou a perguntar sobre os demônios, mas ninguém na cidade sabia de nada. Subitamente ouviu um grito. Uma garota disse que sua irmã havia sido sequestrada por um demônio. Ela contou que a irmã fora levada para a Floresta Fantasma e Huri correu para procurá-la. Um homem observava de longe, escondido. Enquanto isso, Al foi visitar seus pais. Quando se aproximou da porta prestes a tocar a campainha, ela se abriu com força, e sua mãe o abraçou com tanto entusiasmo que o derrubou. Ela estava radiante por vê-lo e acabou sufocando-o com seus abraços. Al lutava para respirar, mas ela não o soltava. O pai apareceu e deu um soco no rosto de Al, achando que ele estava atacando a esposa. Logo percebeu que era seu filho. A esposa ficou furiosa, arrastou o marido para
dentro e o puniu. Durante o jantar, Ao foi alimentado com uma refeição deliciosa feita pela mãe, enquanto o pai continuava sendo castigado. Ao comparou a comida com a de Huri, e sua mãe imediatamente quis saber se ela era sua namorada. O pai disse que ele deveria casar e ter filhos, mas a mãe quebrou suas costas, dizendo que Ao ainda era muito jovem para isso. Ao explicou que Huri era apenas alguém que ele havia conhecido recentemente, e sua mãe se desculpou por ter tirado conclusões precipitadas. Mais tarde, o pai de Ao perguntou sobre os motivos de sua visita, e Ao respondeu que havia ido em busca do fertilizante especial. Seu pai indicou no mapa o local onde ele poderia encontrá-lo, mas apontou para outro ponto marcado, perguntando do que se tratava. Ao explicou que ali era o hotel onde Huri estava hospedada, mas seu pai afirmou que não se lembrava de existir um hotel naquele local. Em seguida, Ao perguntou se ele sabia de algo sobre os demônios, mas seu pai respondeu que nunca ouvira falar de nada parecido. Disse que era hora de dormir, e Ao rapidamente correu para a cama do pai, afirmando que não podia voltar para seu próprio quarto porque sua mãe estava esperando por ele lá. No dia seguinte, Ao recolheu o fertilizante e decidiu visitar Huri. No caminho, ouviu gritos e correu em direção à multidão. Um homem dizia ter sido atacado por um demônio, mas que conseguiu escapar graças a uma garota de cabelos azuis. Ao perguntou onde isso havia ocorrido e saiu correndo para encontrar Huri. Assim que ele se afastou, o homem se levantou e com um estalar de dedos a multidão e o hotel desapareceram, revelando-se como uma ilusão. Ao atravessou a floresta em busca de Huri e encontrou a garota que ela havia conhecido antes, sendo atacada por um demônio. Ele destruiu facilmente a criatura, mas ao agradecer, a garota se transformou em um demônio e atacou Ao. Huri apareceu de repente e o salvou. Explicou que a floresta estava repleta dessas criaturas. Nesse momento, o homem de antes surgiu novamente. Ele se apresentou como Loki e revelou sua verdadeira identidade demoníaca. Achou graça no fato de Huri ter sido enganada com tanta facilidade, considerando que ninguém na cidade jamais havia visto demônios. E a chamou de indigna de ser a heroína. Huri se perguntou por que Ao havia sido envolvido naquilo, já que Loki deveria estar atrás apenas dela. Mas Loki disse que Ao era ainda mais importante, pois havia derrotado sozinho o General Romeu e o Dragão Maligno. Ao entendeu que ele era um aliado dos demônios, mas Loki afirmou que Romeu e o dragão estavam em um nível inferior ao seu. Huri tentou atacá-lo, mas Loki desviou facilmente e contra-atacou. Ao correu para socorrê-la e usou sua magia de cura. Loki ficou surpreso com essa habilidade e lamentou não ter eliminado Ao primeiro. Huri pediu desculpas a Ao e disse que não era páreo para Loki, mas Ao respondeu que ela não precisava se preocupar, pois ele era apenas um fazendeiro. Ao avançou contra Loki, mas foi arremessado. Continuou tentando atacar, mas foi lançado contra o chão com força. Um imenso impacto formou uma cratera e Ao mal conseguia se manter de pé. Ainda assim se levantou e conseguiu acertar um soco em Loki. O demônio contra-atacou com um golpe infundido em energia sombria que lançou Ao para longe. Durante a queda, o pacote que Ao carregava se partiu. Loki começou a se regenerar e reconheceu que seus aliados jamais teriam chance contra alguém como Ao. Ao também se curou com magia e voltou a ficar de pé. Loki estava pronto para encerrar o combate, mas Ao quis saber por que estava sendo perseguido. Loki explicou que pretendia eliminar qualquer um que representasse ameaça aos seus planos, incluindo Ao, Huri e também Helen, que havia herdado os poderes do dragão maligno. Ao se espantou ao saber que Helen era um dos alvos. Loki então mencionou que Huri, como futura heroína, deveria portar a bênção do deus sagrado, mas ainda não havia demonstrado nenhum poder divino. Decidiu acabar com tudo invocando vermes demoníacos. Ao e Huri tiveram dificuldades para enfrentá-los, e Huri insistiu para que Ao fugisse, mas ele recusou, dizendo que queria ser o melhor fazendeiro e que não poderia se perdoar se a deixasse para trás. Conseguiram derrotar os vermes, mas Loki lançou outro ataque. Ao protegeu Huri da magia e uma grande explosão ocorreu. Quando a fumaça se dissipou, ambos ainda estavam vivos, mas gravemente feridos. Mais vermes surgiram. Huri foi arremessada e Ao acabou imobilizado. Loki avisou que uma vez que os vermes mordessem, jamais soltariam. Ele então voltou sua atenção para Huri, pronto para finalizá-la. Huri se lembrou de seus pais a incentivando mesmo quando outros diziam que ela jamais seria uma heroína. Pediu desculpas por ter fracassado enquanto Loki lançava o golpe final. Subitamente, os vermes ficaram brancos e se despedaçaram. Ao conseguiu se libertar. Explicou que tudo aquilo foi graças ao poder do fertilizante, que também tinha efeito pesticida. Com isso, os vermes perderam a capacidade de regeneração. Loki ficou surpreso, mas ainda assim confiante, pois Ao estava muito ferido. Mesmo assim, Ao avançou com determinação, prometendo proteger Huri e Helen. Huri não entendia por que ele lutava com tanta força. Pensou no passado, quando todos diziam que ela era fraca demais para ser heroína, e ela havia desistido. Observando a determinação de Ao, compreendeu que ser herói não é sobre força, mas sobre nunca desistir de ajudar os outros. Enquanto Ao mantinha Loki ocupado, Huri conseguiu esfaqueá-lo. A ferida se regenerou imediatamente, mas ela não parou. Subitamente despertou seus poderes de heroína e atacou Loki com um golpe sagrado. O ataque foi devastador. Huri seguiu com outro golpe e finalizou Loki.
Agradeceu a Ao por tê-la ajudado a entender o verdadeiro significado de ser uma heroína, mas Ao caiu de exaustão. Enquanto ele dormia em seu colo, Huri confessou em voz baixa que estava apaixonada por ele. Anoiteceu. Quando Ao acordou, viveram um momento constrangedor. Huri agradeceu novamente, mas ficou envergonhada. Decidiram voltar para a cidade. No caminho ouviram um som estranho. Ao suspeitou que Loki ainda estivesse vivo. O barulho aumentou. Huri ficou com medo, dizendo que não lidava bem com fantasmas. Uma voz chamou por Ao. Era sua mãe, que estava à procura dele. Ao perceber quem era, Ao se desesperou, sem querer ser encontrado junto de Huri. Pegou a garota nos braços e correu o mais rápido que pôde. Ao ficou aliviado quando se distanciaram, e Huri riu ao perceber que havia algo capaz de assustar Ao. Ele só conseguia imaginar o rosto da mãe. De volta à cidade, ficaram surpresos ao ver que o hotel havia desaparecido. Concluíram que tudo não passava de uma ilusão criada por Loki. Huri encontrou outro lugar para se hospedar, e Ao avisou que no dia seguinte retornaria à capital. Enquanto caminhava para casa, Ao se lembrou de um dia em que saíra para brincar com Tessa sem avisar os pais. A mãe dele os procurou desesperada. Eles voltaram escondidos, mas ela já os esperava na porta. Ao se perguntou se sua mãe possuía algum tipo de teleporte. Ao chegar, ela estava de fato esperando por ele. Tentou evitar o encontro, mas ela apareceu atrás dele como um fantasma. Ao fugiu, passou direto pelo pai e se trancou no quarto, deixando o pai para lidar com as consequências. No dia seguinte, sua mãe implorou para que ele não fosse embora. Ao sem alternativa, disse que passaria a odiá-la se ela continuasse se comportando daquele jeito, e ela imediatamente pediu desculpas. Ao partiu e se encontrou com Huri. Juntos iniciaram um retorno à capital. Enquanto isso, na capital, Phalos teve uma despedida emocionante com o pai, o rei, que pediu perdão por tê-la decepcionado. Ao e Huri chegaram à guilda, e Helen sentiu ciúmes da relação entre eles, até demonstrando seus poderes demoníacos para impressionar. No dia seguinte, um garoto colhia algumas frutas nos campos, mas foi surpreendido por Ao. Huri e Helen chegaram para ajudar na fazenda e viram Ao furioso. Estranharam sua raiva, mas logo perceberam que ele estava apenas irritado por terem colhido a fruta antes da hora. Ele repreendeu o menino com firmeza. O garoto pediu desculpas e seu estômago roncou. Ao lhe ofereceu um repolho. O garoto ficou comovido com o sabor e saiu correndo de felicidade. Helen comentou que durante a ausência de Ao ocorreram ataques de monstros, o que bloqueou o comércio com outros países e provocou aumento no preço dos alimentos, dificultando a vida dos mais pobres. De repente ouviram o som de um sino sinalizando mais um ataque de monstros. Correram para ajudar. O mar estava sendo invadido por uma enorme horda de criaturas. Guardas e aventureiros lutavam com dificuldade. Helen revelou sua transformação demoníaca e combateu com seus novos poderes. Ao avançou com sua enxada, lançando monstros para longe. Contudo, a quantidade parecia interminável, e eles começaram a ser superados. Subitamente, cavaleiros do reino de Annesburg chegaram, ameaçando os monstros com a lendária espada sagrada Levitin. As criaturas recuaram e fugiram. Ao ficou surpreso ao saber que existia uma espada capaz de repelir monstros. Mais tarde, naquela noite, Ao polia sua fiel enxada quando Phalos apareceu para se despedir. Ao não entendeu o que ela queria dizer, e ela revelou que não retornaria mais. A conversa foi interrompida por sua criada, que disse que era hora de partir. Ela agradeceu por tudo, deixando Ao confuso e em silêncio. Alguns dias depois, os ataques de monstros cessaram e a vida voltou ao normal. Ao recebeu a visita do garoto e de sua mãe. A mulher pediu desculpas pelo filho e disse que, se ele algum dia precisasse de uma costureira, poderia procurá-la na cidade. Eles compraram mais vegetais antes de partir. Assim que se afastaram, Ao foi surpreendido pela chegada repentina de Rix. Ao recebeu mais uma carta de sua mãe, e Rix também lhe entregou uma cópia do jornal, o que o deixou chocado enquanto lia. Na guilda, Helen e Huri também estavam lendo a mesma edição. Descobriram que Phalos estava noiva do príncipe do reino de Annesburg. Helen se perguntou se aquilo era um casamento político, uma forma de garantir que Annesburg continuasse protegendo o país. Huri achou estranho o modo como os monstros haviam recuado diante dos cavaleiros, já que essas criaturas não deveriam ser capazes de compreender palavras humanas. Ao apareceu de repente e entregou às duas a carta que havia recebido. A primeira página estava repleta de declarações de amor de sua mãe, o que o deixou envergonhado a ponto de rasgá-la. Em seguida, entregou uma segunda folha contendo um relatório escrito por sua mãe a respeito dos ataques de monstros. Ela havia escutado boatos sobre os incidentes e iniciou uma investigação por conta própria a garantir que Ao estivesse seguro. Durante essa busca, ela descobriu que a chamada espada sagrada de Annesburg não possuía qualquer poder especial e que na verdade era apenas uma lâmina comum.
Helen e Huri ficaram surpresas com essa revelação e questionaram como ela poderia saber disso. Al pediu que continuassem lendo. Elas descobriram que sua mãe havia sido no passado comandante de uma organização chamada Marionetistas das Sombras. As duas ficaram boquiabertas ao ouvir esse nome enquanto Al admitiu não saber o que aquilo significava. Elas se explicaram que os Marionetistas das Sombras eram um grupo de elite de espiões, capazes de descobrir qualquer segredo por mais oculto que fosse. Al ficou atônito ao saber disso sobre sua mãe. Conforme seguiram a leitura, descobriram que os monstros estavam sendo invocados por um demônio residente em Andesburg. Esse demônio teve sua amada capturada e por causa disso foi forçado a enviar monstros para atacar outros países. O grupo chegou à conclusão de que Andesburg havia manipulado toda a situação, coordenando os ataques para depois se apresentar como salvador e assim exigir o casamento com a princesa Phalos como contrapartida. Al afirmou que salvaria a princesa, o que surpreendeu as duas garotas, especialmente porque Phalos sempre usava magia para disfarçar sua identidade quando estava com eles. Al tentou se corrigir dizendo que, como cidadãos, todos tinham o dever de proteger a princesa. Com esse argumento, conseguiu convencê-las. Helen disse que seria difícil entrar em Andesburg, mas Al respondeu que já havia recrutado Rix como guia. Enquanto isso, no reino de Andesburg, o príncipe Netilus se reunia com líderes de diversas nações que buscavam proteção contra os ataques de monstros. Ele alegava que havia um limite para o que poderia fazer com apenas uma espada sagrada, enquanto os líderes tentavam convencê-lo com promessas e benefícios em troca de segurança. Mais tarde, Netilus comemorava o sucesso de seu plano e ordenava ao demônio Gazelle que ampliasse os ataques. Gazelle, no entanto, queria interromper os combates, pois não desejava continuar sacrificando seus companheiros. Netilus reagiu com violência, lembrando de que sua amada continuava em cativeiro. Phalos entrou nesse momento e repreendeu o príncipe pela maneira como tratava seus subordinados. Um guarda chegou informando que a carruagem do casamento estava atrasada, o que irritou profundamente Netilus. Ao perceber a presença de Phalos, tentou disfarçar a raiva e afirmou que estava ansioso pela cerimônia. De volta ao seu quarto, Phalos expressou o desejo de ver Al novamente, sem saber que Netilus a observava do lado de fora, desconfiado de quem ocupava seus pensamentos. Na manhã seguinte, Al foi até a costureira buscar algumas roupas novas e prometeu entregar mais vegetais. Ele se encontrou com os demais e Rix explicou o plano. Todos se infiltrariam na cerimônia disfarçados de comerciantes, enquanto Rix atrairia monstros até o local para desmascarar a farsa da espada sagrada. Helen perguntou como ele faria isso, e Rix revelou que era na verdade um demônio. Os três ficaram perplexos. Rix contou que também era membro dos Marionetistas das Sombras, e que havia sido acolhido pela mãe de Al quando era mais novo. Ele explicou que havia diversos demônios vivendo entre os humanos. Contou que o demônio sob ameaça havia se apaixonado por uma garota humana e por fim foi capturado pelo príncipe. Al prometeu que iriam salvar todos os envolvidos. O grupo partiu e conseguiu atravessar os portões de Andesburg. Al estava confiante com o disfarce de fazendeiros, embora as garotas não tivessem se impressionado. O grupo revisou o plano. A missão era entrar no castelo, resgatar a amada de Gazelle e levá-la até a igreja, onde o demônio revelaria publicamente que a espada sagrada era falsa. Ao se aproximar do castelo, Al foi barrado por um guarda. Alegou estar entregando vegetais, achando que seria convincente. O guarda desconfiou e os três foram perseguidos. Helen decidiu lançar Al para dentro do castelo, pedindo que seguisse com a missão. Al teve a sorte de cair diretamente no quarto onde a garota estava presa. Pediu a ela que fugisse com ele, pois iriam resgatar Gazelle. Guardas invadiram o local, mas Al usou seus vegetais para lidar com eles. Como a garota estava acorrentada, ele a carregou nos braços e fugiu. Reencontrou Helen e Huri, e os três continuaram a fuga, ainda perseguidos. Quando avistaram a igreja, Helen e Huri pediram que Al prosseguisse sozinho e salvasse Phalos. Na igreja, a cerimônia seguia e Phalos dizia assim: no momento do beijo, a porta foi arrombada por Al, que interrompeu tudo. Phalos ficou radiante ao vê-lo. Netilus afirmou que Al era um vilão que pretendia sequestrar a princesa. Al declarou que o verdadeiro vilão era o príncipe e que a espada sagrada não passava de uma farsa. Netilus perguntou se havia provas. Até o rei disse já ter testemunhado o poder da espada. Al afirmou que tinha como provar, e nesse momento um guarda entrou correndo para anunciar que a capital estava sob ataque de monstros. Do lado de fora, Rix conduzia a horda em direção à cidade. Os convidados exigiram que Netilus usasse a espada. Quando o príncipe chamou por Gazelle, viu que o demônio já havia se reunido com sua amada. Rix entregou a espada ao príncipe, que hesitou em tocá-la. Al gritou que ela era falsa e a lançou contra um monstro, que a destruiu com uma mordida. Gazelle então confessou diante de todos. Ele usava uma flauta demoníaca para controlar as criaturas e havia sido forçado pelo príncipe a conduzir os ataques. O rei pediu a verdade e Netilus apenas riu. Disse que era tarde demais, pois havia espalhado carcaças de monstros para atrair mais hordas até a capital. Gazelle, confuso, afirmou que nunca ordenou isso.
Netilus explicou que bastava espalhar os restos para chamar a atenção das criaturas. O príncipe comemorava, certo de que ninguém poderia impedi-lo. Nesse momento, Huri e Alan apareceram e afirmaram que a capital resistiria. Depois da última invasão, os guardas e aventureiros haviam pedido a Huri que os treinasse novamente, e agora estavam preparados para combater. O rei chorou emocionado. Al disse a Falos que ela não precisava mais se casar. Os guardas entraram na igreja. Netilus ordenou que prendessem todos os invasores, mas os soldados largaram as armas. Huri e Alan explicaram que haviam revelado toda a verdade aos guardas, e eles decidiram trocar de lado. Netilus, furioso, avançou contra o rei, mas foi atingido por um rabanete, e Al o nocauteou. O príncipe foi levado sob custódia. Falos pulou nos braços de Al e confessou que o amava. Huri ficou confusa e tomada de ciúmes. Al tentou explicar que tudo aquilo era um mal-entendido, mas até mesmo o rei o agradeceu e o acolheu como parte da família. Ao sair do local, o rei foi abordado por Ix, que entregou uma carta. A carta revelava que Netilus era apenas uma peça menor em um plano muito maior. Ix alertou o rei para que ficasse atento. Após isso, todos comemoraram na guilda. O mestre da guilda contou que muitos estavam requisitando os serviços de Al, mas ele respondeu que só queria continuar sendo fazendeiro. Falos visitou a guilda e recompensou os aventureiros pela ajuda durante a defesa da capital. Alan observou o comportamento dela e questionou por que parecia que ela conhecia a princesa, o que fez Al entrar em pânico. Mais tarde, Falos retornou usando seu disfarce, e Al teve dificuldade em manter o segredo. Ela conheceu Huri oficialmente e declarou que era ela quem ficaria com Al. Incapaz de lidar com a situação, Al simplesmente se retirou para cuidar de suas plantações. Enquanto colhia seus vegetais, percebeu que Huri e Falos o haviam seguido até o campo. As duas perguntaram qual delas ele preferia, mas Al tentou distraí-las falando sobre sua colheita. Huri então perguntou se havia outra pessoa por quem ele estivesse interessado, e Al respondeu que sim. As duas ficaram chocadas ao ouvir isso, mas antes que pudessem reagir, Al correu para longe. De volta à sua casa, Al olhou para uma foto e se lembrou de uma garota chamada Olivia. Uma lembrança de 15 anos atrás surgiu em sua mente. Seu pai estava colhendo batatas e ficou surpreso ao ver que Al havia colhido uma quantidade enorme. Al estava radiante, mas sua mãe se irritou ao descobrir que seu marido estava fazendo o menino trabalhar. Al decidiu levar parte das batatas para os vizinhos, mas no caminho eles viram uma garota sendo perseguida por dois homens. A garota era uma ladra, e Al ficou curioso sobre quem ela era. Os vizinhos disseram que ela era uma órfã que vivia nas montanhas, e que os homens queriam vendê-la. A garota mordeu um dos homens e conseguiu escapar. Ela passou correndo, pegou a cesta de batatas e fugiu. Em seguida se escondeu e devorou os vegetais, mas Al a encontrou. Ela tentou fugir novamente, mas notou que ele carregava comida. Al explicou que as batatas ficavam melhores quando cozidas em sopa. Mesmo com medo, ela não resistiu ao cheiro, e acabou comendo o que ele deixou para trás. Nos dias seguintes, Al passou a levar comida para ela regularmente. Com o tempo, a garota começou a esperá-lo, e finalmente os dois puderam conversar. Ela se apresentou como Olivia e ficou impressionada com a qualidade dos alimentos que Al cultivava. Quando o estômago de Al roncou, ela ofereceu parte de seu sanduíche. Mas antes que pudessem continuar, os dois homens a capturaram novamente, com a intenção de vendê-la. Al argumentou que Olivia havia parado de roubar, mas os homens insistiram que precisavam recuperar o prejuízo. Al implorou para que a soltassem, oferecendo-se para pagar tudo o que ela havia roubado. Eles não acreditaram nele. Nesse momento, o pai de Al apareceu e ouviu o que estava acontecendo. Ele ofereceu 3 meses de arroz como compensação, o que satisfez os homens, que foram embora. Al ficou preocupado se ficariam bem depois disso, e seu pai comentou que a mãe dele certamente não ficaria feliz. Disse que teriam de racionar comida pelos próximos meses. Olivia devolveu as batatas que havia roubado. O pai de Al sugeriu que poderiam usar mais uma pessoa na fazenda. Al aceitou a ideia com entusiasmo e convidou Olivia para morar com eles. Ela ficou extremamente feliz. 2 anos depois, Olivia já ajudava na fazenda. Certo dia ela quis fazer uma pausa, mas Al estava entusiasmado com o trabalho e sugeriu que ela fosse brincar com outras crianças. Olivia respondeu que só queria ficar ao lado dele. Subitamente, Testa apareceu sendo perseguido por abelhas assassinas. A mãe de Al interveio com facilidade, derrotando os insetos. Ela informou que sairia com o marido para a capital em busca de uma nova casa. Al achou estranho, pois acreditava que a casa atual estava em boas condições. Os pais pediram que ele cuidasse da fazenda durante a ausência dele. Após a partida, Al perguntou a Testa por que ele havia sido atacado por abelhas, já que elas não costumavam habitar aquela região. Testa então revelou um mapa que indicava um grande tesouro escondido na floresta. Com a ausência das abelhas, ele acreditava que seria seguro procurá-lo. Al decidiu seguir com ele. Olivia pediu para ir junto, mas Al disse que poderia ser perigoso e a deixou para trás. Enquanto caminhavam, Al se perguntou por que Olivia sempre se apegava tanto a ele. Testa explicou que ela sofria bullying quando ficava sozinha.
Al ficou surpreso ao ouvir aquilo e entendeu que era esse o motivo pelo qual seus pais estavam procurando uma nova casa. Os dois chegaram ao local indicado no mapa e pisaram sobre uma pedra que ativou um mecanismo. A montanha se abriu e eles caíram no interior. Exploram o local e encontraram uma tabuleta com inscrições que não compreendiam. Quando Al tocou o artefato, ele começou a brilhar e tudo ao redor escureceu. Um monstro gigantesco apareceu e devorou Al. Uma erupção ocorreu e o céu foi tomado por fogo. Quando Al despertou, viu Olivia, mas sentiu uma dor aguda no peito. Testa apareceu e Al perguntou o que havia acontecido na floresta. Os dois saíram e encontraram tudo destruído, coberto por cinzas. A ponte que levava à cidade também estava em ruínas, impedindo qualquer contato com a capital. A comida começou a ser racionada, mas não havia o suficiente para todos. Ao verificar a fazenda, Al descobriu que toda a produção havia sido perdida. Sentindo a dor no corpo, Al caiu ao chão, mas sua maior preocupação era encontrar comida para Olivia. Naquela noite, Olivia tentou roubar comida na tenda dos anciãos, mas se lembrou do pedido de Al, que desejava vê-la recomeçar. Ela se lembrou dele dizendo o quanto gostava de ver as pessoas felizes comendo seus vegetais. Essa lembrança fez com que ela desistisse do roubo. No dia seguinte, Olivia reuniu toda a comida restante e deu a Al. Ele estranhou a quantidade e perguntou de onde havia vindo. Olivia mentiu dizendo que Aida havia chegado da capital com suprimento. Al ficou aliviado e Olivia comentou que mal podia esperar para comer os vegetais que ele cultivaria. Nos dias seguintes, ela continuou entregando toda a sua comida a Al. Eventualmente desmaiou enquanto pensava nele. Al percebeu sua ausência e perguntou onde ela estava. Testa chegou correndo e contou que havia encontrado o corpo de Olivia. Disse que ela havia morrido de fome. Al ficou confuso, pois acreditava que tinham recebido ajuda da capital. Testa explicou que nada havia chegado até então. Al entendeu o que Olivia havia feito por ele. Chorou pela perda dela e se culpou profundamente. Recordou-se da promessa que havia feito de cultivar alimentos para ela, e voltou ao trabalho na fazenda. Algum tempo depois, após derrotar um dragão com um único golpe, Al encontrou uma garota inconsciente no chão e decidiu levá-la para sua casa. Quando acordou, viu que a garota estava bem. Ela perguntou como havia chegado ali e quis saber se ele a havia sequestrado. Al tentou explicar que não tinha más intenções e que só ajudou por preocupação. A garota contou que estava a caminho da guilda para registrar uma missão, e Al se ofereceu para levá-la. Ele se apresentou e ela revelou que seu nome era Linnea. Mais tarde, Huri apareceu para visitar Al, mas ficou visivelmente abalada ao ver Linnea usando suas roupas. Interpretou mal a situação, chorou e o chamou de idiota antes de fugir. Eles foram juntos até a guilda, onde Helen ouviu o pedido de Linnea. Ela afirmou que havia algo estranho acontecendo em sua cidade, mas teve dificuldade para explicar. Helen achou o pedido vago demais, mas Al aceitou a missão. Ao saber que Linnea era da cidade de Galia, Al perdeu o controle. Galia era famosa por possuir o melhor aspargo do mundo e ele ficou ansioso para visitar o local. Enquanto se preparavam para partir, Linnea ficou confusa com a gentileza de Al. Achou que ele devia ter algum motivo oculto, pois seu pai havia lhe ensinado que homens eram como lobo. Al tentou assegurar que suas intenções eram boas. Apesar de ainda desconfiar, Linnea decidiu confiar nele. Enquanto isso, Huri observava de longe e começou a sentir ciúmes. O grupo logo chegou à cidade de Galia, mas durante o trajeto foram perseguidos por um orc. Al entrou em pânico, mas o cocheiro parecia despreocupado. Quando se virou, viu que havia uma horda inteira atrás deles, e Al ficou emocionalmente abalado por causa de suas experiências anteriores com essas criaturas. Ao acordar, Al percebeu que estava usando um colar. Linnea explicou que aquele colar ajudava a acalmar os nervos. Quando finalmente atravessaram os portões da cidade, Al achou estranho que os guardas estivessem armados apenas com esfregões. No mercado, viu uma barraca e imediatamente pediu um espeto de aspargo. Enquanto o alimento era preparado, tentou perguntar ao vendedor se havia notado algo estranho na cidade. O homem respondeu que tudo estava normal e entregou a comida, mas o espeto estava completamente queimado. Al ficou confuso, mas então percebeu que o comportamento do homem estava estranho. Uma carroça virou subitamente, e quando Al foi verificar o estado do condutor, percebeu que ele também agia de forma normal. Al foi então carregado para longe por alguém. Mais tarde, ele visitou a casa de Linnea. A família dela administrava uma loja de colares, e ela acreditava que graças aos acessórios não estava sendo afetada como o restante da população. Al perguntou onde estavam os pais dela, e Linnea contou que haviam desaparecido desde o início da anomalia. Os moradores estavam agindo de forma enlouquecida e não conseguiam se comunicar normalmente. O senhor feudal da cidade apareceu, e Al ficou honrado por conhecer o homem responsável por iniciar a Revolução do Aspargo. O nobre também usava um colar. Al perguntou sobre a situação da cidade, e o senhor respondeu que era uma longa história, convidando-o para jantar.
Mas antes que pudesse responder, Al foi novamente carregado para outro lugar. Depois ele e os outros foram à casa do senhor feudal e se reuniram com ele para o jantar. Al tentou perguntar sobre os acontecimentos na cidade, mas o senhor ordenou que os guardas cercassem Al. Em um instante, Al derrotou todos os soldados e correu em direção ao nobre, mas Linnea se colocou entre os dois. O senhor revelou que Linnea estava trabalhando para ele e revelou-se possuído por um demônio. O demônio explicou que havia transferido seu poder para um cristal inserido na estátua da deusa da cidade, o que lhe permitia controlar a população. Seu plano era repetir o mesmo método na capital. Após ouvir sobre as façanhas de Al contra o general demônio e o dragão maligno, o demônio decidiu que colocaria um cristal dentro do corpo de Al para tomar o controle total. Linnea revelou que agiu sob coação, pois seus pais estavam sendo mantidos reféns. Quando o demônio tentou implantar o cristal em Al, este jogou uma granada de luz. O objeto parecia inofensivo, mas logo em seguida ocorreu uma explosão que destruiu a estátua da deusa. O demônio ficou confuso e Al explicou que o artefato era apenas um sinal para seus aliados. E assim o demônio ficou chocado ao perceber que Linnea o espionava o tempo todo, mas Al revelou que quando foi capturado na cidade, na verdade havia sido resgatado por Huri e Helen, que também salvaram os pais de Linnea. Al afirmou que tudo havia acabado, mas o demônio usou o senhor feudal como refém. Al então utilizou o poder do aspargo e forçou o nobre a comê-lo. Al apelou ao amor que o homem tinha pelo vegetal, e o senhor conseguiu se libertar da possessão demoníaca. Aproveitando o momento, Al derrotou o demônio. Linnea agradeceu pela ajuda e o beijou, para desespero de Huri. Linnea declarou que quando crescesse voltaria para conquistá-lo. Al ficou paralisado diante daquela declaração e partiu de volta para a capital. Após retornar, Al voltou a trabalhar nos campos com a ajuda de Huri, Helen e Phalos. Phalos percebeu que tanto Huri quanto Helen estavam usando colares, o que a deixou enciumada. Ela quis se declarar novamente para Al, mas Huri lembrou que todos haviam concordado em dar espaço a ele. Subitamente ouviram Al gritar. Ele estava arrasado ao ver que ervas daninhas haviam crescido entre suas plantações. Tratava-se de uma planta invasora que absorvia todos os nutrientes ao redor. Al ficou revoltado por não ter percebido aquilo a tempo. Helen se divertiu com o fato de que para Al as ervas daninhas representavam uma ameaça maior do que os próprios demônios. Eles foram até a cidade vender seus vegetais. Os produtos fizeram sucesso e até o rei apareceu disfarçado. O rei questionou quando Al aceitaria se casar com Phalos, mas Al evitou o assunto. O rei então ofereceu ainda mais terras e ferramentas agrícolas recém-desenvolvidas. Al imaginou os equipamentos e ficou tentado. Huri tentou intervir e Phalos lançou uma batata contra ela. A batata acertou Al, que desmaiou. Durante o desmaio, Al viu uma figura angelical tentando se comunicar com ele, mas logo acordou. Eles venderam todos os vegetais, e Al exibiu um olhar determinado ao pensar em destruir as ervas daninhas. Encontrou Rix e mostrou o pesticida que usaria. Os dois então viram um homem capturando uma garota com a intenção de vendê-la. Al se aproximou e derrotou facilmente os dois captores. O terceiro homem fugiu. A garota era na verdade uma demônio e estava assustada. Rix a reconheceu como Yuria e revelou que também era um demônio. Em seguida contou que Yuria era filha do rei dos demônios. Yuria implorou por ajuda, revelando que seu assistente, Wolf, havia dito que ela estava em perigo. Ele abriu um portal e a enviou para longe. Yuria queria retornar e salvar os demônios, mas Rix explicou que o território demoníaco ficava do outro lado do oceano e que a travessia de barco levaria ao menos 3 dias. Al aceitou a missão e entregou seu pesticida a Rix para que cuidasse das plantações. Al afirmou que conhecia um método mais rápido e saiu correndo sobre as águas carregando Yuria nos braços. Yuria ficou desesperada e pediu que ele parasse, mas Al explicou que se parasse os dois afundariam. Chegaram rapidamente ao território demoníaco, e Yuria agradeceu pela velocidade da viagem. Subitamente, Wolf apareceu e começou a atacá-lo. Al bloqueou o primeiro ataque, mas Wolf continuou usando magia e chegou a disparar contra Yuria. Al conseguiu se posicionar atrás dele e o derrubou. Yuria ficou confusa com o comportamento do assistente. Wolf se levantou e preparou outro ataque, mas antes que conseguisse lançá-lo, a mãe de Al apareceu e o nocauteou. Ela disse que havia recebido informações de Rix e viera garantir que Al estivesse bem. Juntos seguiram para o castelo do rei dos demônios. Ao chegar, encontraram todos os guardas mortos. Al se perguntou o que havia acontecido. A mãe de Al suspeitou que os soldados haviam sido controlados, assim como Wolf parecia ter sido. Yuria correu para o trono e encontrou seu pai caído. Al encontrou um guarda ainda vivo, que contou que havia uma garota envolvida. O homem tentou alertar Yuria, mas a mãe de Al a atacou. Al interveio e impediu o golpe. Percebeu que aquela não era sua verdadeira mãe, pois sua mãe real teria o esmagado em um abraço. A impostora ficou surpresa por ele ter notado a farsa. Retornou à sua forma original, revelando-se como Olivia.
Al ficou em choque ao ver que ela ainda estava viva. Pensou no momento em que havia testemunhado sua morte. Olivia revelou que havia sobrevivido graças ao poder do deus maligno. Demonstrou sua força atacando Yuria, mas Al reagiu a tempo e conseguiu salvá-la. Um corte imenso e uma explosão sacudiram a montanha. Quando a poeira baixou, a paisagem havia sido destruída. Olivia ficou surpresa ao ver que Al havia conseguido escapar do ataque e concluiu que isso só era possível porque ele também possuía o poder do deus maligno em seu corpo. Al não entendeu o que Olivia quis dizer e ela explicou que a habilidade diamante da natureza, que havia aumentado todos os atributos dele, era na verdade um poder concedido pelo deus maligno. Al não acreditou, pois jamais havia encontrado essa entidade, mas Olivia afirmou que ele já havia sim. Ela prometeu explicar tudo caso ele decidisse se juntar a ela. Disse que poderiam viver juntos novamente, tentando persuadi-lo com seus olhos encantadores. No entanto, Yuria chamou por Al e ele despertou do encantamento. Olivia se irritou por ter sido interrompida e agarrou Yuria pelo pescoço. Al tentou intervir, mas Olivia o impediu. Disse que se ele aceitasse o poder do deus maligno, ela poderia permitir que Yuria vivesse. Yuria gritou para que Al fugisse. Olivia perdeu a paciência com ela e decidiu matá-la. Al se libertou e antes que Olivia pudesse atacar, o colar de Al começou a brilhar. Quando abriu os olhos, ele percebeu que o tempo estava congelado. Al ficou confuso com o que estava acontecendo até que a figura angelical apareceu novamente diante dele. Ela se apresentou como a deusa do bem. Disse que graças ao colar que servia como um condutor, conseguiu se manifestar. Ela explicou que havia usado seu poder para parar o tempo, mas que não tinham muito tempo restante. Contou que era capaz de destruir o poder do deus maligno que existia dentro de Al, e poderia substituí-lo por seu próprio poder, permitindo que ele lutasse em pé de igualdade. Tomou a mão de Al e concedeu-lhe sua bênção. Em seguida restaurou o fluxo do tempo. No exato instante em que Olivia se preparava para atacar Yuria, Al ativou o novo poder. Olivia demonstrou preocupação, mas o resultado imediato foi apenas o surgimento de vários brotos. Todos ficaram confusos. Olivia achou a habilidade ridícula, mas as plantas cresceram rapidamente, envolvendo-a com vinhas. Ela conseguiu se libertar e invocou uma espada. Avançou em direção a Al, mas ele ativou o poder mais uma vez, criando uma muralha de plantas para se proteger. As vinhas agarraram Olivia novamente. Mesmo cortando-as, as plantas cresciam de novo e continuavam a prendê-la. Wolf apareceu correndo e lançou sua magia. Ele foi até Yuria, e ela se alegrou ao perceber que ele havia voltado ao normal. Olivia saiu ilesa do ataque e contra-atacou com sua própria magia. Ela passou por Al e tentou finalizá-lo, mas ele implorou para que ela parasse. Olivia afirmou que havia se entediado e prometeu que se encontrariam novamente em breve, quando estivessem sozinhos. Uma energia sombria envolveu seu corpo e ela desapareceu. Wolf interrogou Al com agressividade sobre sua relação com Olivia, mas o rei o lembrou de que Al havia acabado de salvá-los. Al explicou que ela era sua irmã adotiva e tentou esclarecer a ligação dela com o deus maligno, mas o rei disse que sabia pouco sobre essa divindade e prometeu entrar em contato caso descobrisse algo. Yuria ficou triste com a partida de Al e ela então abraçou ele com força, e Wolf ficou enciumado com isso e acusou Al de tentar seduzi-la. Al retornou à fazenda e encontrou Testa ajudando na plantação. Contou tudo o que havia acontecido e perguntou se Testa se lembrava da vez em que exploraram a ruína. Testa só se recordava de Al desmaiando e disse que não viu nenhuma fera aparecer. Al ficou decepcionado ao ouvir isso, mas os dois compartilharam um tomate saboroso. Al agradeceu pela ajuda e o convidou para acompanhá-lo até o capo, mas Testa recusou, dizendo que estava ocupado com a pescaria. Ao retornar ao capo, Al usou um atalho, mas atraiu outro orc. Cansado da situação, decidiu enfrentá-lo de frente. Al desferiu um soco com toda a força, mas o orc apenas caiu no chão. Ele se levantou logo em seguida e Al fugiu em pânico. Al foi salvo por seus amigos aventureiros que comentaram sobre ele ainda ter dificuldades com orcs, questionando se ele havia enfraquecido. Al achou aquilo estranho. De volta à guilda, contou tudo para Helen e Huri, que também acharam incomum o orc resistir a seus ataques. Helen pediu para ver o status dele e todos viram que o poder esmagador que ele possuía havia desaparecido. Al compreendeu que quando a deusa lhe deu o novo poder, ela também havia removido a habilidade do deus maligno, que era responsável por impulsionar seus atributos. Helen disse para ele não se preocupar, pois ainda era muito mais forte do que a maioria dos aventureiros. Rix apareceu e entregou outra carta da mãe de Al. Helen e Huri tentaram espiar, mas encontraram um aviso direcionado a elas, alertando para não fazerem avanços amorosos. As duas se perguntaram se a mãe de Al teria espiões observando tudo, considerando seu passado como comandante dos marionetistas das sombras. Al continuou lendo. A carta prometia que ela investigaria Olivia e dizia que ele sempre seria bem-vindo em casa. No final, ela apenas se dedicava a expressar o quanto o amava.
Ao sair, Rix encontrou Falos. Ela queria passar um tempo com Al, que despertou ciúmes em Huri e Helen. As quatro passaram algum tempo juntas e Al permaneceu pensativo sobre a aparição repentina de Olivia e sobre os planos do deus maligno. Ele tentou, no entanto, aproveitar a companhia das amigas que conquistou. Al refletiu sobre como conheceu cada uma delas e sobre as aventuras que viveram. Decidiu que precisava se tornar mais forte para proteger todas, assim como proteger suas plantações. Pois Al era, acima de tudo, um fazendeiro. E assim termina a primeira temporada do anime. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar um like para ajudar o canal. Verifique a sua inscrição também para que você não perca os melhores conteúdos de anime. E em breve eu volto com uma nova história completa para vocês.